seja bem-vindo ao podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e oficialmente a temporada da NFL chegou. Isso aí, depois de alguns meses de espera e toda essa confusão que foi o 2020, setembro sempre chega, né? E chegou mais uma vez. A gente tem o início da temporada da NFL nessa semana e com isso a gente também tem nossos episódios de temporada. Exatamente, são 2 episódios semanais. Primeiro episódio na semana, que é este aqui, nós vamos falar de streaming de quarterbacks, streaming de defesa, waivers e um outro mais pro final da semana, falando sobre a rodada, sobre a escalação da rodada. Como essa semana a gente ainda não teve nenhum jogo, a gente só vai ter na semana que vem, a gente não faz o review, mas a partir da semana que vem tem o review do final de semana do Fantasy, da NFL e tudo mais. Primeiramente, antes de nós começar o episódio, vou pedir para vocês, assinem o nosso podcast nas plataformas onde vocês escutam o podcast, seja no Spotify, seja no Google Podcasts, no Apple Podcasts ou nos outros que estão disponíveis. Então, não se esqueça, assina, que sempre que eu enviar o podcast pro servidor, ele vai cair primeiro no podcast antes de eu anunciar lá no Instagram. Então, assina para te não perder nenhum episódio na íntegra, certo? Primeiramente, vamos com algumas notícias dos últimos dias, do final de semana e desse início de semana. A gente teve a oficialização do Leonard Fournette nos Buccaneers, então ele chega para, num primeiro momento, mais para grupo, mais para elenco, conforme a gente até conversou lá no Fantasy Futebolista no Instagram. O Fournette ele chega para brigar com o Ronald Jones, com o LeSean McCoy, com o Keyshawn Vaughn. Eu acho que assim, no primeiro momento ele vai fazer parte do comitê. Ronald Jones, conforme o Bruce Arians falou, é o número 1 da equipe. Eu não sei até onde isso é cortina de fumaça, e eu acredito que o Fournette é mais jogador do que o Ronald Jones. Ou o Ronald Jones realmente vira a chave e começa a jogar melhor, começa a jogar aquilo que se esperava dele quando ele foi draftado. Acredito que isso deva acontecer, bota aí 3-4 semanas, Fournette já é o número 1 da equipe e vai estar do lado do Tom Brady, do Chris Godwin, Mike Evans. Vai ser um ataque bem encaixado aí e vai incomodar na divisão, com certeza. Ganhar não sei, é uma divisão muito difícil, mas vai incomodar sim com esse ataque aí. Outra oficialização que a gente teve foi Adrian Peterson, que foi liberado pelo Washington e acabou assinando pelos Lions. Muita gente me pediu sobre o que isso causa em DeAndre Swift, em Kerryon Johnson. Eu acho que principalmente o Adrian Peterson vem como um seguro saúde para esses outros jogadores. O Swift não está 100%, o Johnson ele vem de uma lesão que tirou parte da temporada do ano passado. Ele vem para ser o terceiro homem, eu acho que ele não vai incomodar muito essa evolução que o Swift deve ter, até pode ajudar ele, inclusive. Porque o Adrian Peterson não é um cara que vai carregar o piano para a equipe mais, para nenhuma, inclusive. E não sei o que aconteceu exatamente em Washington para liberarem ele. E com certeza eles acreditam muito em quem ficou, no Antonio Gibson, no Peyton Barber, de repente, não sei, no Bryce Love, principalmente no Antonio Gibson. Mas, voltando para os Lions, eu acho que quem começa é Kerryon Johnson e Swift e o Adrian Peterson entrando para dar aquela... deixar os seus colegas descansarem. Uma outra notícia que a gente teve foi a extensão de 4 anos, mais de 80 milhões para o Keenan Allen, no Los Angeles Chargers. Eu sou um cara que gosto muito do Keenan Allen, ele é um grande recebedor, um dos melhores provavelmente na NFL. Vai ter uma missão difícil agora sem o Philip Rivers. Começar com Tyrod Taylor. Tyrod Taylor não é o melhor quarterback do mundo passando, né? Ele é um cara que é bastante imóvel e tudo mais, mas ele comete bastante erros. Keenan Allen sempre foi uma opção segura do Rivers, eu acredito que ele vai continuar sendo, assim como quando entrar Justin Herbert nesse ataque, que ele deve entrar durante a temporada. Duvido muito que o Tyrod Taylor consiga fazer um 2020 completo pelos Chargers. Eu acho que lá pela metade, ou até antes disso, dependendo de quantas bobagens ele fizer naquele backfield, entra o Herbert, e quem vai ser o número 1 do ataque, Keenan Allen, sem dúvida. Outro cara que também deve aparecer é o Hunter Henry, até que o Mike Williams não volta. Lembrando que ele está provavelmente fora de todo setembro. Uma outra coisa que chamou a atenção no sábado, que foi quando a gente teve os cortes dos elencos, Lamar Miller foi liberado pelos Patriots. Não que fosse o melhor dos mundos ele ter sido contratado, mas pelo jogador
eu havia ficado feliz, porque é um cara que joga bem, pro Fantasy ele ajuda bastante também. Não é o melhor time, os Patriots, quem sabe um outro time acabe dando uma chance para ele agora, mas ele foi liberado pelos Patriots, o que não é bom, que isso pode estar relacionado à sua saúde. Então, será que é o fim da carreira de Lamar Miller na NFL? Pode ser. Josh Gordon é um cara que também já devia ter encerrado sua carreira, na minha opinião, na NFL. Ele foi um cara que mostrou muita coisa no início da carreira. Parecia que ia ser um superstar. Acabou se envolvendo com pessoas ruins, com coisas ruins. E já são várias vezes que ele recebe que ele é colocado na exempt list do comissário Roger Goodell. E mais uma vez os Seahawks assinam com ele. Ao que tudo indica, ele foi liberado da exempt list. Não tenho essa confirmação ainda. Mas eu não entendo qual que é o hype que foi colocado em cima do Josh Gordon. Muita gente foi atrás dele, gastou o FAB das ligas que são por FAB, dos waivers, no Josh Gordon. Sendo que eu acho que a galera tem uma memória muito curta. Porque o ano passado ele foi pro Seahawks, ele jogou um jogo que outro, mas ele não foi um cara assim bom no fantasy. E a gente tem, claro, Tyler Lockett e DK Metcalf nesse time. O Josh Gordon é só mais um nesse ataque. Ele não vai ser relevante pro fantasy. Parem de correr atrás dele, por favor. Uma notícia boa. Deebo Samuel pode ter uma chance de jogar a primeira rodada pelos 49ers. Eu não colocaria minhas fichas nele. Quem draftou ele provavelmente conseguiu um steal, porque ele foi acabando ficando para trás. Ele é o número 1 do time, ele consegue muitas jardas após a recepção. Eu não entendo assim por que deixaram ele tão de lado, sendo que é uma lesão que ele deve estar de volta para a semana 2 100%, mas para a semana 1 ainda não. Apesar de que saiu a notícia de que ele pode ter uma chance, eu não acreditaria, porque ele pode acabar entrando, se machucando, enfim, não dá para firmar nada ainda. Mas é bom que ele esteja saudável, isso é uma notícia ótima. Um cara que não está certo para a primeira rodada, continuando lá na costa oeste dos Estados Unidos, é o Darrell Henderson. Ele está com hamstring, né, o problema na coxa, e ele está, no momento o status dele é questionável para a primeira rodada e provavelmente ele não jogue. É claro que a gente tem o Cam Akers, a gente tem o Malcolm Brown, são jogadores que estão tendo repetições com a primeira equipe. Deve ser um comitê, tá? Não esperem que vai ser um Todd Gurley da vida. Eu acho que Cam Akers pode chegar num nível de ser o workhorse da equipe, mas no primeiro momento vai ser provavelmente Malcolm Brown e Cam Akers. Um cara que tem uma notícia boa também sobre ele, indo para outra costa dos Estados Unidos agora, o Jalen Reagor. Ele teve um problema no ombro e ele não foi colocado na Injury Reserve, ou seja, ele deve voltar. Não digo para as 2 primeiras rodadas, mas quem sabe a partir da 3ª, 4ª rodada ele esteja disponível, ou antes até, muito depende, né? A gente está muito no depende com esses jogadores e como a gente não viu nada deles na pré-temporada, que não houve, fica um pouco mais complicado, mas é uma notícia boa porque ele não foi colocado na Injury Reserve, então sua recuperação está mais próxima de ser finalizada do que de jogadores que são colocados normalmente, e aí a gente tem uma confirmação de que ele não vai estar pronto tão cedo. Um cara que participou 100% do treinamento na mesma equipe, Carson Wentz. Havia ficado algumas dúvidas, ele, como todo mundo sabe, ele parece ser de vidro, ele se machuca muito fácil, mas ele participou 100% do treinamento nessa segunda-feira, então não tem dúvidas para escalar ele na primeira rodada. Um cara que pode ficar fora por um bom tempo é o Ryquell Armstead, dos Jaguars. Após a saída do Fournette, foi uma correria nas ligas para conseguir o Armstead, né? E acabou que a gente já vinha noticiando que ele não estava treinando com a primeira equipe porque ele não estava 100%. E parece que, além de estar com o Covid, é o que dizem que ele foi colocado na lista de Covid, ele tem alguns problemas de saúde também, não relacionados ao Covid, relacionados à sua saúde física, que não estão fazendo ele ter repetições com a equipe, não está treinando. Ou seja, vai ficar nas costas esse trabalho do chão, pode ficar nas costas do Devin Ozigbo ou do James Robinson, que é um calouro. Mas um cara que desde lá de trás a gente vem comentando, Chris Thompson, ele saudável, ele pode carregar esse time sozinho.
problema é ele se manter saudável, ele não é mais novo, mas ele pode carregar esse time sim. Um cara que não participou dos treinamentos hoje foi o Golden Tate, é um cara que tá lá pro final da fila, né? Mas ligas PPR ele é muito, muito interessante. E ele acabou não participando também com hamstring, problema na coxa. Isso é em função desse início de temporada. O músculo não aguenta, a força feita para o pessoal estar em campo, ela é colocada à prova agora. E acabou que ele não treinou hoje. E sua participação no primeiro jogo na semana que vem, no domingo, nessa semana, na verdade, na semana que vem, ela está questionável quanto a isso. E pode ser que ele seja poupado para não piorar a lesão. Um cara que também não participou hoje foi o Damien Harris. Ele já vinha sofrendo com lesões na semana passada, uma lesão na mão. E ele não participou do treinamento hoje, provavelmente deve estar fora também do jogo do final de semana. Sonny Michel sobe nos rankings, ele, pelo menos para a primeira semana, até é uma dica boa, quem puder ter Sonny Michel, ele pode ser utilizado na primeira rodada. E outra coisa muito melhor, ele não é um cara consistente, então se ele fizer uma boa primeira rodada, você tem uma baita de uma moeda de troca aqui. Então fica a dica para vocês aí. Agora, vamos pro episódio de vez, vamos falar de streaming de quarterbacks, streaming de defesa e falar um pouquinho de waivers da semana. Como nesta semana não temos o review do último final de semana de jogos, a gente vai partir direto para streaming, mas antes disso, para quem está começando, o que é streaming? Ou até para quem não está começando e nunca ouviu falar nesse termo, streaming, que ele é muito usado no fantasy. O streaming, ele é como é que eu posso explicar para vocês que fique assim de uma forma clara? Vamos supor que tu pegou logo no início do draft o Patrick Mahomes. Então, neste caso, tu vai utilizar ele toda semana. Eu sou adepto do late round quarterback. Então eu vou pegar um cara lá depois da 10ª rodada, alguém que não me custe muito alto. E eu acabo que eu não preciso depender dele toda a semana. Eu posso usar ele numa semana, na semana seguinte eu posso jogar ele para o waivers, pegar um outro que tem um matchup mais favorável. E isso pode acontecer tanto com quarterback como com tight end, que é muito utilizado também. A gente sabe que tirando os 4 melhores tight ends, pelo menos nesse ano, né? Tirando os 4, Travis Kelce, George Kittle, Mark Andrews e Zach Ertz, o restante está naquele limbo. Um pouco o Darren Waller, Evan Ingram, tem uns nomes ali, mas aqueles caras que tu vai deixar lá que tá desconhecido, que ninguém tá encostando neles, esses caras eles não têm valor, logo tu pode ficar trocando eles semana a semana conforme eles vão evoluindo. Sempre aparece um outro. No ano passado o Darren Waller foi um cara que apareceu, explodiu no fantasy e ele estava em todos os waivers de todas as ligas, um que outro que tinha visto alguma coisa relacionada a ele nos training camps, alguma coisa que o John Gruden tinha falado, até fez uma aposta de pegar ele lá na última rodada do draft, alguma coisa assim para manter no time, mas ele foi pego na maioria das ligas nos waivers. Então o streaming ele pode ser feito, como eu falei, quarterback, tight end, defesa é muito utilizado e kicker também. São posições que assim tu não precisa dar muito valor para elas e tu pode ir trabalhando semana a semana, buscando sempre a melhor disponível para te não ficar na mão de nenhuma também. É claro que, como eu falei, se tu pegar um Patrick Mahomes no início, tu vai escalar ele toda semana. Se tu pegar um Travis Kelce, tu vai escalar ele toda semana. Tu não vai jogar ele para um waivers, para um adversário pegar. São caras que valem um investimento, vamos dizer assim. Mas se tu prefere dar prioridade para outras posições e deixar essas posições para o final, o streaming é uma coisa bem comum. E quem nunca fez, quem nunca experimentou, valeria a pena tentar. Alguma liga que tu deixou passar quarterback, passou tight end, tenta lá no final, tenta ir trocando isso, semana a semana, sempre buscando o melhor confronto, alguma coisa nesse sentido, vai ver que é uma coisa bem bacana de se fazer. Para começar, falar de quarterback streaming. Eu vou dar algumas opções toda semana. Como é que eu chego nessas opções? Elas têm que estar pelo menos de 50% disponíveis nas ligas. Então, são opções que vão estar nos waivers. Não adianta eu chegar aqui e falar, vamos fazer um quarterback de streaming, vamos pegar o Carson Wentz. O Carson Wentz está disponível no que? 70%, 80%
ele não está disponível em 70, 80% da liga. Então não adianta eu chegar aqui, ele vai estar disponível em algumas, vai, mas não em todas. Então não adianta eu chegar aqui e falar um nome que não vai estar disponível para vocês. Então, tirando esses pontos, a gente chega em alguns nomes. Um deles que eu gostaria de trazer para vocês é do Teddy Bridgewater, dos Panthers, Carolina Panthers. Eles encaram em casa o Las Vegas Raiders. E o Teddy Bridgewater é aquele cara que ele é um cara confiável, vamos dizer assim. A gente viu ano passado na falta do Drew Brees no Saints. É claro que o Saints é um time totalmente diferente dos Panthers, mas ele foi muito bem quando precisaram dele. Assim, ele não é um cara que vai passar muito em profundidade, mas em compensação ele é um cara que não vai trazer grandes riscos para a tua pontuação. Tu consegue ter uma pontuação ali equilibrada normalmente com o Teddy Bridgewater. E tem uma coisa que chama mais atenção ainda. O coordenador ofensivo dos Panthers hoje é o Joe Brady. Joe Brady, ele trabalhou na LSU com Joe Burrow. Exatamente, ele era o coordenador ofensivo daquela equipe que transformou Joe Burrow no maior passador do college football. Ele quebrou vários recordes aí. E esse cara hoje está nos Panthers. A gente tem um novo coordenador ofensivo também, que é o novo head coach, o Matt Rhule. Então, pode ser que mude, pode ser que o Christian McCaffrey tenha algum problema quanto a isso. Eu acredito que não, porque mesmo se ele fizer metade do que ele fez ano passado, ele vai ter sido muito bom. Mas voltando para o Teddy Bridgewater, por todos esses detalhes, podem ser que o Teddy Bridgewater vire um quarterback top 10, bem tranquilo. Então, quem sabe, ele estando disponível aí, você já começa com um quarterback bom já na primeira rodada, num confronto que está em aberto. Panthers e Raiders, eu acredito que seja um jogo assim bem bom para ambos quarterbacks. Outro cara para mim que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é o Tyrod Taylor. Sim, Tyrod Taylor dos Chargers foi nomeado quem vai começar. Justin Herbert começa na reserva. Acredito que não dure muito tempo esse comando do Tyrod Taylor, mas enquanto durar, ele é um cara que o estilo dele, ele é bom pro fantasy, né? Ele é um cara móvel, um quarterback móvel. Ele é aquele cara que, se ele vê que apertou a situação para ele vai tentar resolver com as pernas. E a gente sabe que quarterbacks móveis, eles têm aquele algo a mais no fantasy, eles podem te ajudar. É claro que a gente tem que olhar também pro lado dos recebedores, né? A gente tem um Keenan Allen, a gente tem um Austin Ekeler que recebe bolas no backfield e o Hunter Henry. Esses caras podem ajudar também no jogo aéreo da equipe. Então, o Tyrod Taylor é uma boa opção para essa semana 1, quando eles encaram os Bengals fora de casa. Um outro cara que vai jogar fora de casa pelos Colts é Philip Rivers, que enfrenta o Jacksonville Jaguars. Os Jaguars naquela reformulação de elenco completa. Então, pode ser que seja... Hoje, ela está entrando na temporada como o pior time da NFL. Eu concordo com essa suposição de que eles serão o pior time da NFL. O ataque até é bom, mas a defesa ela piorou bastante. E não que o ataque seja muito bom também, mas ele é interessante pro fantasy também. E Philip Rivers, depois de passar anos e anos nos Chargers, ele está nesse novo desafio, mas tem um cara que conhece muito bem ele na comissão técnica, que é o Frank Reich, o head coach dos Colts, e ele vai trabalhar o Philip Rivers. É aquela coisa, aquele cara, aquele bonecão que não ele é muito estranho, a mecânica dele é muito estranha, mas ele sempre foi um cara assim bem que teve um padrão razoável na sua pontuação no fantasy. Então, com uma comissão voltada para ajudar ele no jogo aéreo, pode ser que a gente continue tendo aquele Philip Rivers. Ele é um cara equilibrado, é um cara que sempre traz uma pontuação regular no fantasy. É um cara muito utilizado em streaming porque ele não é aquele cara que vai ter um jogo ruim. No ano passado, para ter uma ideia, ele teve apenas um jogo com menos de 10 pontos. Claro, o jogo que ele mais teve pontos foi 23.92 na sua estreia contra os próprios Colts que ele vem jogar agora. Então, mas ele nunca foi um jogador ruim para fantasy, então ele é mais uma opção que está disponível em vários waivers. Outros nomes que eu gostaria de trazer aqui para vocês, mas eu não vou entrar em detalhes, é o do Ben Roethlisberger, do Pittsburgh Steelers. Esse cara é um cara que ele está quase no limite, ele está disponível em 48% na verdade ele está disponível em 52% das ligas de fantasy,
por isso que eu não trouxe ele em mais detalhes. Um outro cara é o Derek Carr, que joga contra o Bridgewater. Ele também tem uma... Mas eu acho que ele pode ter, assim... É um jogo perigoso para ele. Uma estreia fora de casa. A gente não teve pré-temporada, então é um pouco perigoso. E um cara que tá sempre por aí e vai estar até que o Tua não tome o lugar dele é o Ryan Fitzpatrick. Ele para fantasy, ele foi um dos melhores quarterbacks depois que ele assumiu. Ele terminou top 6, algo assim, não me falha a memória agora. Então é um cara que vale a pena dar uma arriscada se tu precisa de um diferencial de quarterback. Ryan Fitzpatrick, enquanto ele não virar Fitztragic, enquanto ele for o Fitzmagic. Então, fica a dica. Passando para streaming de defesa Special Teams, eu gostaria de levantar aqui 3 nomes. Vai ser bem complicado essa primeira semana. Acho que todos os analistas eles estão com essa dúvida para a primeira semana, porque como não teve pré-temporada, a gente tem que ir em cima do que está sendo dito ou sendo visto nos training camps. E quando a gente fala de defesa, são muitas informações, né? E não se tem muito conhecimento de como vai ser. Então eu gostaria de destacar aqui 3 defesas. Uma delas, a do Dallas Cowboys, que vai enfrentar o Los Angeles Rams em Los Angeles. O Dallas tem uma defesa bem sólida, principalmente na linha. A linha defensiva deles. A secundária é um pouco mais complicada, mas a gente sabe que o Jared Goff, quando ele é pressionado, ele acaba entregando. Então, pode ser que os Cowboys façam uma partida defensiva muito boa lá em Los Angeles. Uma outra equipe que é muito bem defensivamente é o Tennessee Titans, que vai enfrentar os Broncos de Drew Lock. E a gente sabe, ele não é um calouro mais, mas a gente sabe que ele não é perfeito. E ele vai ter que se provar muito nessa temporada aqui para manter o seu cargo, para não fazer os Broncos pensarem em ir atrás de um outro quarterback já no próximo draft. Uma outra defesa que tem seus problemas, principalmente na secundária, assim como o Dallas Cowboys, mas que melhorou seu corpo de cornerbacks. O safeties piorou, mas cornerbacks melhorou, que é o Philadelphia Eagles, que vai até Washington enfrentar o Washington Football Team. É uma opção aqui também, eu diria que é a pior das outras duas, se as outras duas estiverem disponíveis. Eu acho que é mais inteligente da parte de vocês ir atrás de um Cowboys, de um Titans, do que dos Eagles, mas é também uma possibilidade, porque a gente não viu ainda o Dwayne Haskins jogando aquilo tudo que ele era esperado dele. Então, pode ser que esse confronto de divisão aí acabe que as defesas prevaleçam sobre os ataques, e a defesa do Philadelphia Eagles, a gente sabe que também tem uma linha defensiva muito forte e pode ficar pressionando aí o segundanista de Washington. Outros nomes que surgem aqui também, mas que não vou entrar em muitos detalhes, são os Bears, que enfrentam Detroit em Detroit, os Buccaneers, que enfrentam os Saints em New Orleans. Esse aqui eu gostaria de evitar, mas a defesa dos Bucs é uma defesa bem montadinha, tá? Então pode ser que quer tentar arriscar, eles podem incomodar Drew Brees e companhia lá em New Orleans. Outro time que surge como opção são os Raiders contra os Panthers, para quem, diferente de mim, não acredita nos Panthers, e que a defesa deles também não consegue fazer muita coisa. Pode ser que o ataque acabe saindo de campo muito rápido, então os Raiders acabariam tendo uma possibilidade contra os Panthers lá na Carolina do Norte. Antes de nós virarmos a chave para os waivers da semana, que também são diversas opções, muitas suposições, mas diversas opções, eu queria convidar vocês para acompanhar conosco o Fantasy Super Bowl, que vai ser uma competição entre as 32 franquias da NFL. Você já parou para pensar quem é que seria o campeão se valesse os pontos do Fantasy e não da NFL? Essa foi uma dúvida que surgiu para mim e foi em cima disso que eu resolvi fazer esse quadro lá no instagram.com/fantasyfutebolista, que vai ser toda semana valendo o calendário da NFL, terminando na semana 13, que é onde terminam as semanas de bye, sendo a semana 14 o Wild Card, onde se classificam os 4 campeões de cada divisão, as mesmas divisões da NFL, e assim como vai seguir o mesmo calendário, claro. E na sequência, na semana 15 da NFL, do Fantasy, enfim,
serão as finais de conferência, não as semifinais como normalmente é na NFL, porque a gente não quer terminar fazer o Fantasy Super Bowl na semana 17, não seria justo. Na semana 16, então, será o Fantasy Super Bowl, que serão o campeão da AFC contra o campeão da NFC. Esse Wild Card, apenas para trazer como é que todos os campeões de divisão vão jogar, vai ser um jogo entre 3 times, exatamente. O melhor da conferência acaba tendo um bye na semana de Wild Card e os outros 3 jogam entre si e quem tiver a melhor pontuação vai passar para a final e tentar conquistar o título do Fantasy Super Bowl. Acompanha conosco lá no Instagram, vai ser bem divertido, torça para o seu time. Entrando então agora para falar de waivers, a gente vai ter toda semana também os waivers nesse mesmo episódio, onde a gente vai trazer alguns nomes que estão disponíveis conforme o streaming em 50% das ligas. E nem sempre vai querer dizer que são opções boas para aquela semana. São opções em waivers que às vezes podem estar disponíveis naquela semana, mas não que eles que eles tenham confrontos favoráveis naquela mesma semana que eles entrarem no seu time. Mas às vezes são opções que acabam vagando e acabam que tu tem uma opção de colocar ele no teu time e deixar lá até que ele tenha um volume e até que tenha um confronto favorável. Então são opções disponíveis na semana, não que quer dizer que estejam prontos para jogar. Isso a gente vai falar sempre num outro podcast, que é a questão da escalação na semana, quem tem confrontos bons. Dentro deles podem aparecer jogadores que foram comentados nos waivers da semana, mas aqui são waivers, então quem que está disponível nesse momento que vale a pena ter um lugar no seu elenco. Começando pelos wide receivers, um nome que eu já venho levantando nos meus rankings há um tempinho já é o Bryan Edwards, principalmente depois da lesão que tirou da temporada o Tyrell Williams. Bryan Edwards é o substituto dele, ele vai ter volume no primeiro time, então é um nome ali que está disponível em muitas ligas, é um nome desconhecido ainda, mas que após a primeira semana ele pode não ser mais tão desconhecido. Então, inclusive nos training camps o que se dizia é que ele tem chamado mais atenção que o próprio Henry Ruggs, o jogador que foi draftado na primeira rodada pelo time do Gruden, então fica uma das dicas aí, Bryan Edwards. Outra dica que eu não tinha, não é um cara que me chama muita atenção, mas é um cara que está disponível e que pode estar disponível um pouco antes do tempo, que é o Alshon Jeffrey. Ele foi retirado da PUP List, ou seja, ele não vai precisar ficar até a 6ª rodada fora. E é um cara que quando ele está em campo, ele é o recebedor número 1 da equipe de Philadelphia. Isso inegavelmente. Tu pode não precisar, não poder utilizar ele na semana 1, mas nas semanas seguintes ele pode estar disponível e é o alvo principal do Carson Wentz. Tem o Zach Ertz também, muitos falam que o principal é o Zach Ertz, mas o Alshon Jeffrey ele tem muito volume. Ele é o cara que vai receber mais volume e, além do mais, Jalen Reagor está machucado, então quem voltar antes aí provavelmente pode tomar o lugar da primeira opção, que é um outro cara que também está disponível em muitos waivers, DeSean Jackson. Esse é o cara para te pegar nos waivers e já botar essa semana a jogar. Ele vai ser o recebedor número 1, tá faltando peças naquele elenco de ataque de Filadélfia, então ele também está disponível em waivers, é um nome bem bacana. Um outro nome bem bacana, que joga pelo slot da equipe de Buffalo, do Buffalo Bills, Cole Beasley, principalmente em ligas PPR, ele é uma opção muito boa, ele é uma opção muito sólida. Com a adição do Stephon Diggs pode ser que ele perca um pouco disso, mas ele é uma das válvulas de escape do ataque até que não se tenha um tight end para ajudar nessa questão, o Josh Allen. Ele é o cara que está correndo pelas rotas do meio ali e sempre dando aquela opção para quando a coisa aperta, ele ser um dos acionados nesse ataque. Quando as rotas não conseguem ser desenvolvidas, acaba sobrando a bola para ele. E PPR, a cada recepção 1 ponto, até half PPR, ele é um cara que pontua bem, ele é um cara que tem uma base muito sólida para o Fantasy. Um outro cara que tem uma base muito sólida, mas que provavelmente não vai estar disponível para a primeira rodada, é o Golden Tate, de New York Giants. Ele foi esquecido, eu até tô achando estranho, porque assim, ele é quem pode ser que você tenha o melhor ano na equipe seja o Darius Slayton, pelo menos foi isso que aconteceu ano passado. Mas não deixem não esqueçam que o Golden Tate é o recebedor mais bem pago dessa equipe. Então ele vai estar em campo, assim que ele estiver disponível ele vai estar em campo.
E ele é um cara que para PPR também ele tem muitas condições de pontuar com uma base bem sólida. Então é outro cara aí para te guardar ele. Tem aquele espaço sobrando no teu elenco, no teu banco. Guarda ele que de repente ele pode te ajudar numa semana de bye que tu precise colocar alguém em campo e os teus principais jogadores não estão. Tu quer pelo menos garantir alguns pontinhos. Ele é um cara para fazer isso. Vamos agora falar de running backs. E o primeiro nome é um nome que pode ser que não esteja mais disponível na sua liga, porque ele cresceu muito nos últimos dias aí, que é o Antonio Gibson de Washington. Eu tenho quase certeza que ele vai ser o cara que, se eu tivesse que apostar em quem que vai ser o melhor running back da equipe, seria Antonio Gibson. Ele tem uma característica muito parecida com o Christian McCaffrey, e a gente sabe que o head coach de Washington é o ex-head coach que transformou o Christian McCaffrey na máquina que ele é hoje. É claro, muito depende dele, né? Ele se mostrou que ele é um cara fenomenal, mas a gente não pode esquecer que Antonio Gibson foi a segunda escolha do draft de Washington. A primeira Chase Young na primeira rodada e a segunda foi Antonio Gibson na terceira, porque eles não tinham segunda rodada. Então, se ele está disponível ainda, pega ele antes que ele não esteja mais, porque pode ser que depois da primeira rodada ele não tenha mais essa possibilidade. Um outro cara que pode não ter a mesma possibilidade é Chris Thompson. Ele ainda está disponível em muitas ligas. Eu não consigo entender como, principalmente em ligas PPR. Porque ele, desde quando o Leonard Fournette estava nos Jaguars, ele era um cara que estava jogando, treinando junto com a primeira equipe, com a equipe titular, em terceiras descidas. E a gente sabe que, pontuando por recepção, normalmente esse cara que entra numa terceira descida é para confundir a defesa adversária, que não sabe se vai ser uma corrida ou um passe. Enfim, depende de várias situações, de como o jogo está se desenrolando. E o Chris Thompson já era uma opção. Eu venho comentando com ele faz tempo e ele está disponível em muitas ligas. Guarda ele, deixa naquele cantinho no teu elenco. Um cara que está disponível eu não levo muita fé, mas pode ser que seja uma boa oportunidade de buscar ele agora, é o Malcolm Brown. O Malcolm Brown ele tem tido o maior volume no backfield dos Rams, junto com o Cam Akers, mas o Malcolm Brown tem sido posicionado como o número 1 da equipe. Então, ele está caindo, muita gente não leva fé nele, eu também não levo muita fé nele, pelo histórico, enfim, né? Mas pode ser que tenha uma chance aí, e se tu tem espaço sobrando, não tem essas opções, ele é uma opção bem bacana. Outros nomes aqui que surgem para uma questão mais profunda, uma é do Jerick McKinnon, dos 49ers, ele que foi contratado, acabou lesionando, acabou ficando fora, ele vem se destacando nos treinamentos, e a gente sabe que aquele backfield dos 49ers, que tem o Mostert, que tem o Coleman, tem o McKinnon também, e o McKinnon é um cara que ele é muito bom no jogo aéreo. Pode ser que ele tenha oportunidades esse ano se ele se manter, se ele conseguir se manter saudável. Logo, é uma opção que está disponível na maioria dos waivers aí. O que eu vi muito, e eu também fiz isso, era se eu draftei o Mostert mais cedo, eu acabava indo atrás do McKinnon lá nas rodadas finais, porque se eu não conseguir garantir com o Mostert, eu acho que ele vai acabar tomando a frente do Tevin Coleman nessa temporada, se ele conseguir se manter saudável. Um outro cara também para ligas profundas é o Darrell Williams. Eu cometi um erro nessa off-season, que eu tinha quase certeza que o DeAndre Washington ia ser o número 2 da equipe, pelo que ele já fez na NFL. Mas o técnico dos Chiefs, o Andy Reid, ele preferiu o Darrell Williams, que já trabalhou com ele no ano passado, era o número 3, o número 2, desculpa, atrás do Darrell Williams, atrás do Damian Williams, e que não é parente dele, começam com D os dois e tem o Williams no final. E até porque o Darren Thompson, ele não foi bem aproveitado no passado, tá meio que por fora, acabou que o DeAndre Washington foi liberado, assinou agora com o Practice Squad, tá ainda por perto, mas assim que ele esteja no Practice Squad da equipe, ele pode ser negociado com outros, ele pode assinar por outros times, não ser negociado, e sair de graça. Então,
como foi escolhido o Darrell Williams número 2, ele é uma opção caso o Clyde Edwards-Helaire acabe se machucando. Quem vai tomar esse backfield é o Williams, então uma opção aí para quem precisa de running back. Para fechar, quem gosta de fazer streaming de tight end, tem alguns tight ends que estão ainda bastante disponíveis em várias ligas, e pode ser que, mesmo que tu já tenha um no teu elenco, daqui a pouco tem um segundo, para quem draftou algum lá no final, que não tem muita garantia. Como eu disse, saindo daqueles 4 primeiros, os outros eles estão tudo no mesmo bolo praticamente. Um nome que o ano passado já era uma aposta, esse ano continua sendo uma aposta, ele se machucou, foi o Chris Herndon, do New York Jets. Ele vem treinando, ele teve um probleminha no training camp, mas ele vem treinando. E quando ele esteve em campo, ele foi fenomenal. Eu acho que ele pode ter mais um ano fenomenal se ele conseguir se manter saudável, porque o ataque de Sandarno e companhia, ele é muito precário, né? Ele não tem grandes opções, e o Herndon, ele já se mostrou que em campo ele é um cara muito bom mesmo. É uma das minhas apostas de final de draft, quando eu opto por fazer streaming. Outro nome que não deve estar disponível, mas ele está disponível em muitas ligas, é o Eric Ebron dos Steelers. Ele vai ser o número 1 da equipe. Vance McDonald ficou para o número 2. Foram atrás do Ebron por um motivo. Então, vamos dar uma confiança para ele também. Um outro cara que chama bastante atenção é o Blake Jarwin. É claro que o ataque dos Cowboys tem muitas opções, muitas bocas para alimentar, mas ele vai tomar um lugar ali bem, assim, dá para se dizer que sólido, né? Ele não vai ser aquele cara que pode ser não exploda numa semana, mas ele não é aquele cara que não vai deixar de receber algumas bolas. Então, numa dessas, ele pode garantir ali uma base de pontos que pode ser o diferencial num confronto direto com uma outra equipe. E um nome um pouco mais menos falado, assim, um pouco mais profundo, seria do Tyler Eifert, de Jacksonville Jaguars. Ele foi um cara que ele era bem bacana no ataque dos Bengals. E agora, com Gardner Minshew lançando bola para ele, pode ser que seja uma boa opção. Como eu disse, é bem profundo, mas ele está disponível em muitas ligas, e se tu não confia 100% no teu tight end, ele pode ficar ali como um backup. Então, são diversas opções nesse momento em waivers. Não tem como dizer qual que é melhor, qual que é pior, porque a gente não viu nada na pré-temporada. Esse ano vai ser totalmente diferente. Nós vamos ter que esperar 1-2 rodadas para começar a ter uma condição um pouco melhor de trazer um conteúdo mais garantido. Pelo menos uma semana, a gente vai ter uma noção de quem que é o time titular, quem que é o time reserva. Mas esse ano tende a ser um ano bem atípico por questão de Covid, por questão de saúde dos jogadores, sempre a temporada, será que eles vão aguentar, será que eles não vão aguentar? Então, bom, é o que a gente tem, e a gente tem que ficar feliz que vai ter uma temporada. A gente podia não ter uma temporada, então tem uma temporada, começa quinta-feira, a gente tem aquela onda de jogos no domingo, tem mais 2 jogos na segunda-feira, então que comece a NFL, que comecem os jogos. Setembro chegou e o Fantasy também tá aí pra gente nos divertirmos um pouquinho em função do nosso esporte favorito, que é o futebol americano, que é a NFL. Então, não se esqueça de deixar o seu feedback lá no instagram.com/fantasyfutebolista. Quero agradecer a quem já deu um feedback. A gente teve feedbacks positivos, a gente teve críticas, e a gente está tentando melhorar semana a semana. Acredito que agora, com a temporada regular chegando, os episódios fiquem um pouco melhores do que os anteriores. Mas eu quero agradecer quem pôde ir lá perder uns minutinhos e me dar um feedback sobre como estavam os primeiros episódios. Então, muito obrigado, e continuem trazendo feedback. Seja ele positivo, seja ele negativo, mas tudo são coisas que vai ajudar a gente a melhorar e trazer um conteúdo melhor para vocês. Não se esquece de se inscrever também no seu podcast. E vamos à NFL. Começou a semana. Uma boa semana a todos. Que chegue logo essa quinta-feira de Houston Texans e Kansas City Chiefs, que seja um jogo muito bom para abrir a temporada com chave de ouro. Então tá. Por hoje é isso. Um abraço.